A SOA Master é uma empresa dedicada à arquitetura orientada a serviços. Já realizou cursos abertos e in-company para mais de 200 empresas na América Latina. A SOA Master também oferece consultoria às empresas em suas iniciativas SOA, garantindo assim implantações de sucesso. Neste vídeo, o diretor executivo Ricardo Barbosa nos fala sobre governança SOA. Nesse vídeo vamos tratar do tema governança SOA. A primeira pergunta que surge é: por que governança SOA? Bom, dois aspectos muito importantes. O primeiro deles é que quando você introduz SOA, você introduz uma série de desafios. Vamos lembrar que para SOA você está construindo serviços que vão ser ativos para a empresa como um todo. Vão ter várias aplicações que vão estar usando SOA. Isso significa que, por causa de reuso, você vai ter um inventário de serviços comum à empresa inteira. O que também significa que você vai pegar um sistema monolítico e dividir em partes. E os desafios que se apresentam são manter a conformidade com órgãos reguladores, com a legislação e com padrões. Novas maneiras de orçamento, financiamento destes serviços, uma vez que eles vão servir para a empresa como um todo. Mudanças nos serviços, ou seja, versionamento nos serviços, quem está autorizado a fazer e como fazer. Problemas de performance e, enfim, problemas de mudança de paradigma. Quando a gente fala em mudança de paradigma, a gente está falando em mudar o comportamento das pessoas, mudar a maneira de desenvolver. Mudar a maneira de desenvolver significa ter que dar condições para as pessoas se encaixarem nesse novo paradigma. Isso significa que a gente vai ter que estabelecer políticas e processos para que as pessoas possam seguir esse novo paradigma. Então, para que as pessoas tenham consciência de como devem desenvolver, né, a gente tem que ter todo um processo de governança que eu vou citar aqui os três principais. O primeiro processo que vai ter que ser revisto é o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Hoje, o ciclo de vida de desenvolvimento de software na sua empresa, ele existe, formalmente ou mais informal, bem ou mal documentado, mas ele existe. E certamente, nesse ciclo não existe a pergunta: vamos desenvolver isso sobre a forma de serviços? Ou mesmo se você já tiver um inventário de serviços, também não existe a pergunta: já existem serviços que atendem a esses requisitos, que atendem a essas funcionalidades que a aplicação deseja? Então, esse ciclo tem que ser revisto para encaixar essas etapas, né, esses tipos de pergunta. Um outro ciclo que vai nascer, e esse tem que ser definido do zero, é o ciclo de desenvolvimento de serviços. O ciclo de desenvolvimento de serviço, esse que tem que ser definido, ele vai ter que ser definido desde a sua definição, né, até a sua aposentadoria. Né? Então, esse ciclo também tem que ser definido. E um outro processo que deve ser definido é o processo de governança. Qual é o processo que eu vou usar para tomar conta desses processos governados, que seria o ciclo de vida da aplicação e o ciclo de vida do serviço? Isso sem contar com outros aspectos também que têm que ser observados, que são novos papéis e responsabilidades, como, por exemplo, o dono do serviço. Esse papel não existe hoje na empresa e é bastante discutido. Quem é que vai tomar para si o gerenciamento de um serviço desde o seu nascedouro até a sua aposentadoria? Quem é que vai definir que tipos de versionamentos vão ser colocados? Aspectos de taxonomia e ontologia, em outras palavras, para como classificar e como documentar ou nomear cada um dos serviços. Versionamento é um dos aspectos que também vai acontecer. Não pense que a gente vai acertar na primeira vez a granularidade de cada um dos serviços. O que significa que, durante um determinado tempo, um serviço está ativo e outras formas de reuso podem se apresentar e com necessidade de fazer algumas adaptações, o que significa novas versões. Então, qual é a regra para esse novo versionamento e como é que isso vai se dar? Regras também, como a gente já falou, de financiamento. Como é que eu vou orçar ou financiar novos serviços, uma vez que um serviço vai estar disponível para a empresa como um todo? Padrões de design que devem ser estabelecidos
para que a gente mantenha a sintonia com os 8 princípios SOA, que são reuso, autonomia, visibilidade, abstração, composição, baixo acoplamento e não reter informação de estado e visibilidade. E ferramentas de apoio, como registry e repositório, onde eu vou ter onde colocar os serviços e como eu vou acessá-los, né? Tudo isso pressupõe uma organização que a empresa deverá definir, né? Organização esta que a gente pode chamar de, por exemplo, um centro de excelência SOA, que seja capaz de definir os objetivos de SOA para a empresa, transmitir os conceitos e a importância de SOA para a empresa, fazer um coaching, ou seja, auxiliar as equipes de projeto ou de desenvolvimento a desenvolver dentro desse novo paradigma, prever comunicação entre projetos e entre departamentos da empresa e, finalmente, aplicar o processo definido como processo de governança. Para finalizar, gostaria de enfatizar que as empresas não devem incorrer nos erros que muitas empresas já incorreram, ou seja, não adotar SOA no primeiro momento da iniciativa SOA. O que significa que para algumas empresas dizer, bom, a governança não é necessária, uma vez que eu tenho poucos serviços. Quando você tem poucos serviços, é a melhor maneira de você testar todos esses processos recém-definidos e recém-implantados. Então, implantem governança SOA desde o primeiro instante de uma iniciativa SOA. Boa sorte!